Boa noite a todos. Obrigado demais aí pela participação de vocês. Nós vamos fazer aqui hoje uma rápida apresentação de nivelamento sobre o assunto. Esperamos abrir ao máximo para questionamentos, dúvidas, comentários de vocês aí, dos participantes. Então fiquem super à vontade a qualquer momento, já começar a colocar suas dúvidas aí nos comentários, questões que vocês têm. O Felipe trabalha com a gente, vai ser o mediador das perguntas. Tá? Alegria hoje aqui compartilhar o palco com as minhas sócias e colegas, Amanda e Letícia. Me apresentar rapidamente, passo a bola para elas. Eu sou Frederico, sou um dos fundadores do Basement. Comecei nessa jornada aqui já faz uns 7 anos, fundando junto com o Daniel e a Camila uma plataforma, a primeira plataforma de equity crowdfunding do país, que chamava Brota. Assim que a gente entendeu e se aprofundou nos desafios de CapTable, há 2 anos aproximadamente, a gente pivotou o negócio, fez uma cisão na empresa, seguiu o CRIA como plataforma de crowdfunding. Daniel e eu, mais uma equipe hoje de quase 20 pessoas, totalmente dedicados aqui a criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita que compartilhar o CapTable, trazer mais pessoas para participarem do CapTable, é uma das grandes alavancas para a redução das desigualdades. Então é muito essa a nossa missão e o porquê a gente trabalha tanto aqui para simplificar a gestão do equity. Hoje eu estou compartilhando aqui essa apresentação então, com a Letícia, que é a líder de operações, e a Amanda. A Letícia se apresenta, eu acho, um pouquinho aqui para os participantes. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. Eu entrei no Basement há um pouquinho mais de 1 ano e meio. Antes eu era advogada de mercado de capitais e M&A e resolvi aí aceitar esse novo desafio para desenvolver o mercado de Venture Capital no Brasil. E aí hoje no Basement eu cuido junto com uma equipe maravilhosa de toda a jornada do cliente depois da venda. É isso. Legal. Amanda, conta um pouquinho aí da tua experiência e o teu papel hoje aqui no Basement. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada também pela presença, é um prazer estar aqui. Hoje eu sou Product Designer no Basement, então só dando um pouco de contexto, eu tenho um histórico profissional passando por marketing e comunicação, trabalhei bastante tempo com consultoria e a minha última experiência antes do Basement foi como consultora, estrategista de negócios e produto em uma aceleradora de startup que também tinha um braço de Venture Capital, então já estava vendo aí um pouco desse universo do empreendedorismo. E depois de fazer uma pós no exterior em design e produto, vim para o Basement e aceitei esse desafio de construir um produto cada vez mais incrível para os nossos clientes. Enfim, acho que é um pouco isso. Maravilha. Vamos entrar então aqui para a nossa apresentação, que a gente espera que vocês tirem hoje da apresentação, além das suas dúvidas. Em primeiro lugar, o porquê, qual é a importância de criar um plano de stock options no seu time, como a gente entende que são os principais passos na hora de se estruturar um plano de stock option, quais são as principais questões a serem levadas em consideração, e a gente vai compartilhar também algumas dicas, alguns cuidados que é muito importante todos terem também na hora de estruturarem os seus planos. Em primeiro lugar, qual é a razão de criar um plano de stock option? Acho que todo mundo que trabalha com startup tem visto um ambiente bastante aquecido que a gente se encontra atualmente, né, na esteira dos unicórnios, recordes de captação. Então, nunca teve tão desafiador atrair e reter talentos nesse universo. As vagas em tecnologia estão cada vez mais escassas. Essa é uma demanda muito forte que a gente tem percebido, conseguir atrair talentos com um incentivo de longo prazo. As pessoas se juntam a uma startup não pelo salário, que muitas vezes não são os mais atraentes ou os mais competitivos no mercado,
mas muito pela perspectiva de fazer parte nessa construção, o que a gente entende aqui como cultura de dono, né, com autonomia, com capacidade de tomar decisões, de liderar projetos, e, claro, espera-se um alinhamento de interesses e um equilíbrio entre esses riscos e essa recompensa de longo prazo. Então, essa é a demanda principal, skin in the game, cultura de dono e, principalmente, a chance de ganhar bastante dinheiro se o negócio, se a startup der certo. Muitos fundos e investidores acabam esperando isso das empresas também, para garantir que elas vão ser capazes de atrair esses talentos. A gente costuma falar que não é, entretanto, uma pílula mágica, e esse é muito da razão da gente criar muitos desses eventos e webinars, é compartilhar as melhores práticas e como fazer com que o time realmente entenda o valor das stock options. É algo que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante aqui na apresentação. Uma das coisas que contribui muito para a compreensão do valor é quando nós temos um ecossistema onde as pessoas conhecem, né, outras pessoas que ficaram ricas, que ganharam dinheiro ou que tiveram as suas ações valorizadas, e não, como ainda é muito comum, um pedaço de papel que fica na gaveta lá ou esquecido no Dropbox, onde ninguém entende como funciona e ninguém consegue perceber como gerar liquidez a partir desses contratos. O que a gente vê aqui é uma pesquisa muito legal do Atlântico, mostrando, junto a unicórnios, mostrando que de 6% a 10% do cap table desses unicórnios é composto por stock options. Nós temos aí algumas dezenas de unicórnios hoje na América Latina, no Brasil deve estar por volta disso, uns 10 quase ou mais. Então são provavelmente centenas de milionários hoje no Brasil, oriundos de planos de stock option. Então a gente começa a ver um mercado que isso é mais frequente, essas pessoas estão voltando para empreender, estão voltando para investir em startups. Então, cada vez mais os times vão conhecer pessoas que tiveram a sua vida transformada em função de stock option, e vai ser mais fácil compartilhar esse valor. A importância para nós de criar, né, qual é o melhor momento para se criar um stock option, a gente entende que, em geral, é logo no início da empresa. Não é segredo para ninguém que as primeiras 20, 30 pessoas definem muito da cultura de uma startup. Então, quanto mais você conseguir atrair pessoas com experiência, sêniores, que já erraram, né, e que tem um custo maior de se juntar ao seu projeto, você conseguir criar um stock option, incentivar ela no início, mais chance você vai conseguir de ter sucesso no seu negócio. Sem falar, como eu comentei, numa sinalização positiva para os seus investidores de que você reconhece a importância de manter uma equipe de alta performance. E aí a gente entra, então, no prometido aqui, como é que são os principais passos na hora de criar um plano de stock option. O primeiro passo, em geral, é a definição do tamanho do option pool. Depois, quais são os critérios mais utilizados para essa distribuição. Para, então, um entendimento de quais são os principais termos para cada uma dessas outorgas, né, como definir os termos que os colaboradores vão receber. Em geral, a maioria das startups e empreendedores param por aí, param nesse terceiro nível e esquecem do que a gente vê que é fundamental, em grande parte, o item 4, educação dos seus colaboradores, permitir que eles entendam o valor das suas stock options, e o próprio gerenciamento, né, a capacidade de comunicar e de gerenciar as diluições que esse plano vai receber, os impactos que ele vai ter com rodadas de mútuos, safes e outros tipos de conversível nesse cap table. Partindo, então, para a primeira etapa nessa jornada, como se faz a definição do tamanho do option pool. Como a gente falou, né, em geral, esse cap table, num estágio avançado, está lá em 6%, 10% dos unicórnios. Num estágio seed, a gente percebe um percentual de 10% a 12% do cap table destinado ao option pool. O option pool aqui nada mais é, né, do que essa parcela do quadro societário, essa parcela do cap table que já vai ser criada. Então, são ações que já são emitidas e ficam reservadas nesse cap table para que essas ações possam ser distribuídas para os colaboradores. E aí são duas as principais abordagens, em geral, utilizadas pelos fundadores.
uma de top-down, né, de cima para baixo, e outra de baixo para cima. No primeiro modelo, basicamente, os fundadores estão refletindo sobre o quanto eles têm de espaço para se diluir. Eu estou fazendo uma rodada onde eu vou ter uma diluição de 7%, né, um modelo lá, o Y Combinator, que pega uma diluição pequena, talvez com 7% numa rodada, você consiga fazer um pool aí de 15% para os seus talentos. Se você vai fazer uma primeira rodada seed, onde você já vai se diluir 10%, você não vai ter tanto espaço, talvez, para construir um option pool maior. Então, esse é um caminho onde você entende o quanto aguenta o seu cap table de diluição no seu momento atual. E outra abordagem, que em geral elas vão ser complementares, você vai fazer as duas provavelmente para chegar num ponto de equilíbrio, é a abordagem onde você faz um plano de contratação para os seus próximos 12, 24 meses, que é em geral que duram cada uma desses estágios, e você vai ver quantas pessoas e que tipo de incentivo você vai precisar para cada um desses talentos. Tá? Então, com isso, em geral, você consegue chegar numa boa definição e aí você vai ter que discutir isso com seus investidores. E nessa discussão com os investidores é o que muitos chamam aí do option pool shuffle. Você vai querer que o cap table, que o seu option pool saia do pós-money, né? Que os seus investidores também arquem com isso. E o seu investidor, por outro lado, vai querer que isso saia do pré-money, que ele não seja diluído e que todo o custo da diluição fique com você. Nessa disputa, em geral, new money rules, então o novo investidor, o novo capital é que manda e, em geral, vai forçar com que os empreendedores e atuais acionistas sejam diluídos. Ninguém espera colocar um cheque numa empresa e imediatamente ser diluído por um option pool. Na hora dessa negociação, é muito importante que os empreendedores tenham muita clareza, né, do que eles precisam e eles não deixem para o investidor tomar a decisão. A gente vê muito isso. Eu quero que você faça 10% porque esse é a prática de mercado. Não. Tenha clareza do que você precisa, de qual é o seu plano de contratação, quais são as posições chaves. Se o investidor insistir muito num determinado pool que, na sua opinião, é maior, a gente vê alguns investidores e advogados recomendando aqui, eventualmente, cláusulas de antidiluição para que você consiga ir com um pool menor e, se por acaso o seu investidor estiver certo e você precisar aumentar isso no futuro, ele não vai ser diluído, apenas você é diluído nesses cenários. Então, você vai arcar com o risco aí desse pool menor. E a gente sempre sugere também deixar uma sobra para os seus eventuais contratempos. Toda startup sempre tem imprevistos. Seguindo aqui, segunda etapa importante, na hora da definição dos critérios de distribuição. Também o mais comum é a gente ver duas abordagens, uma abordagem mais percentual e a outra abordagem financeira. Em geral, as empresas tendem a migrar para uma abordagem mais financeira, porque é mais fácil compartilhar e demonstrar o valor dessas opções, mas isso, por outro lado, só é possível a partir do momento que ela tem valuation, né, que a empresa tem um valor de mercado mais defensável. Então, em geral, são estágios de maior maturidade, onde você vai alocar uma quantidade de opções, vai ser um multiplicador do salário daquela pessoa, e aí esse multiplicador você pode sofisticar com vários critérios. Quanto mais você tiver uma política transparente e clara para os seus colaboradores, mais fácil vai ser o entendimento e melhor vai ser a recepção deles. Então, em geral, nos primeiros estágios, como a gente falou, o mais comum é você distribuir ou comunicar com base num percentual. Isso não significa que você vai outorgar essas opções em percentual. Isso é um erro muito comum que a gente vai falar. Então, não existe um percentual da empresa, mas um percentual representado por uma quantidade de cotas, de ações, de units da sua empresa. E à medida que ela desenvolve, o mais comum é você usar uma base financeira para isso. E aí eu passo, então, aqui a bola para a Letícia, que ela vai se aprofundar aqui nas próximas etapas dessa jornada de criação e estruturação de um plano. Obrigada, Fred. Agora a gente vai passar pelos principais termos e algumas práticas que a gente vem estudando aqui no Basement e que a gente entende que são as melhores práticas. Então, começando pelas opções outorgadas, elas são as ações que estão previstas no contrato. Então, a quantidade numérica, como o Fred disse, que está no contrato e que entra em vigor a partir da data de outorga. O cliff, ele também é conhecido como período de carência e ele geralmente varia de 12 a 18 meses,
que é o tempo estimado para que o colaborador consiga contribuir de maneira significativa para o seu desenvolvimento na empresa. Aqui a gente vê um print da plataforma do Basement, e aqui esse é todo o calendário de vesting. Esse início do calendário que não tem nenhum degrau representa justamente o período de cliff, então que ele não pode adquirir ainda nenhuma ação. Aqui no vesting, o vesting ele é o processo utilizado e a partir de determinados gatilhos, a pessoa passa a poder comprar um determinado lote de ações. Esses gatilhos, eles podem ser temporais, então, na medida em que o tempo passa, a pessoa passa a poder adquirir ações, ou ele pode ser de performance, então, mediante o atingimento de metas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que não é recomendável usar o vesting de performance. Então, aqui no Basement, a gente sempre recomenda a utilização do vesting de temporal. Aqui também a gente vê um print da plataforma. E aqui, como vocês podem ver, tem dois tipos de degraus, né? Um em verde e um em azul. Isso representa uma prática chamada de Refresh Grants, que nada mais é do que você outorgar novas opções. Para que serve isso? Na medida em que um colaborador vai vestindo as suas opções, o incentivo dele passa a ser menor. Então, ele precisa ser mais incentivado. Então, ele está performando bem, você quer manter ele na empresa, então você dá mais opções. E aí, aqui no Basement, ele pode acompanhar as duas opções dele, a mais antiga e a mais nova. E assim, na medida em que tiverem mais opções, vão aparecendo aqui novos calendários também. Bom, aí a gente vai para o Strike Price, que é o preço de exercício. O preço de exercício, ele é o preço por ação pago no momento do exercício. Então, qual o preço aquele colaborador vai pagar para adquirir as suas ações? Esse preço, ele sempre é pré-fixado no contrato. Geralmente, para calcular esse preço, é usado um desconto do último preço por ação praticado na empresa. Aqui a gente percebe principais dúvidas dos nossos clientes. Então, qual preço eu uso? Qual desconto eu dou? Bom, primeiro pelo preço, né? Muitas vezes nossos clientes estão early stage, nunca tiveram uma rodada, ou então a última rodada do nosso cliente está muito para trás e esse preço não é real. Nesses casos, a gente recomenda primeiro que seja contratado um terceiro para calcular um valuation mais preciso, que represente o preço atual da ação, ou então que sejam utilizados benchmarks. Por exemplo, numa empresa SaaS, é comum que o valuation represente 10 vezes a receita da empresa. E aí, em relação ao desconto, o desconto ele também não é obrigatório, mas ele serve para equilibrar esse preço. Então, por exemplo, numa empresa maior, o desconto costuma ser menor, porque o valuation ele é mais preciso e também porque existe um risco de fiscalização maior da Receita Federal. E aí, sobre o risco de fiscalização, a gente entra num segundo ponto, que é o risco de tributação. Quanto maior o desconto, maior o risco de tributação. Eu vou entrar nos detalhes da tributação um pouco mais para frente, mas a prática é que o desconto seja de 30% a 50%. E, por último, tem um fator que precisa ser levado em consideração na hora de pensar no desconto, que é justamente em qual tipo de ação, qual classe de ação você está oferecendo para o seu colaborador. Em geral, são oferecidas ações ordinárias. E na última rodada, pode ser que eu tenha oferecido para os meus investidores ações preferenciais. Essas ações preferenciais geralmente têm preferência de liquidação, tem algumas preferências que tornam ela mais cara. Então, não seria justo eu dar para o meu colaborador o mesmo preço que o meu investidor pagou por uma ação que tem mais preferências. E aí o desconto serve justamente para compensar essas preferências. Bom, agora a gente entra no assunto tributação, que é bem polêmico também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, existem dois entendimentos de como as stock options seriam tributadas. Existe o entendimento da Receita Federal, que seriam tributadas enquanto natureza remuneratória, então sobre elas incidiriam o imposto de renda de 27,5% retido na fonte, mais contribuições trabalhistas e previdenciárias. E existe também o entendimento dos contribuintes, então das empresas e dos colaboradores, de que teria natureza mercantil, então seria igual a um investimento, e que sobre ele incidiria o IRPF de 15% a 22,5%. No judiciário, esse entendimento varia bastante. Hoje, a gente majoritariamente vê
que o de natureza mercantil é aplicado, então, em benefício dos colaboradores e das empresas, mas que algumas práticas precisam ser observadas para que isso aconteça. Então, as boas práticas são, que a opção seja onerosa, então, que o preço de exercício ele não pode ser irrisório, por isso que eu falei do desconto de 30% a 50%. 2, a opção ela precisa ser voluntária, então você não pode obrigar o seu colaborador a aderir a ela precisa se assemelhar a um investimento, ele precisa querer receber e depois querer exercer. E aí, 3, ela precisa estar sujeita ao risco de mercado. Então, nesse mesmo sentido de assemelhar ela a um investimento, ela precisa estar sujeita às variações dos preços das ações que ela recebeu. E aí, a gente também tem práticas que devem ser evitadas. Se, por um lado, a gente quer que as opções pareçam um investimento, a gente quer evitar que elas pareçam uma remuneração. Então, a primeira prática a ser evitada é justamente o vesting de performance, porque na medida em que você associa o direito da pessoa a receber essas ações a metas, ao trabalho dela, isso fica com uma cara de natureza remuneratória. Outra prática a ser evitada é a habitualidade, então, entregar opções de forma esparçada. Se vocês entregarem opções todo ano, da mesma forma para os colaboradores, isso vai se assemelhar muito a um salário. E a terceira prática a ser evitada é justamente colocar uma cláusula no contrato, dando a possibilidade da empresa recomprar as ações. Então, depois que o colaborador exercer as suas opções, comprar as ações, se ele sair da empresa, eu posso recomprar essas ações. Isso também associa bastante a opção a um salário, porque associa ao trabalho dela. Letícia, acho que tem uma pergunta aqui que vai em contra o que tu comentou aqui, acho que vale a pena a gente já abordar do Danilo, que ele pergunta se as ações não podem ser doadas, né? Então, acho que o que tu deixou claro aqui é que elas até podem ser doadas, mas isso vai muito provavelmente caracterizá-las como de natureza remuneratória. Então, vai ter uma incidência maior de imposto, sem contar nas contribuições trabalhistas e previdenciárias. Isso. É muito comum, por exemplo, RSUs que são utilizadas nos Estados Unidos, que elas não têm um preço de exercício. Basicamente, você fala para o seu colaborador que ele tem direito a X ações na data de vencimento do veste. Então, ele vai ganhar essas ações, ele não vai precisar pagar nada por isso. Esse contrato é exequível, ele é super válido, só que aqui no Brasil, o nosso entendimento tributário não é favorável. Isso vai ser enquadrado como de natureza remuneratória e aí vão incidir todos esses impostos e contribuições que eu comentei. Tudo Perfeito. certo? Posso passar? Vai lá, vai lá. Bom, agora a gente vai para a parte de educando os colaboradores. Como o Fred falou anteriormente, a gente, aí na nossa trilha, junto com os nossos clientes, a gente percebeu que uma das principais dores era justamente a educação dos colaboradores, porque muitas vezes eles não entendem o valor das stock options, não entendem os termos. Então, a gente tem algumas dicas aqui para educar os colaboradores. Então, primeiro, deixar uma política disponível, criar um documento de apresentação e, se possível, fazer um evento para tirar principais dúvidas e para explicar, e apresentar uma proposta de valor, modelando diferentes cenários. Então, seria injusto se eu só mostrasse como ele poderia ganhar com isso. Você também precisa mostrar um cenário pessimista, um cenário neutro e um cenário otimista em que ele ganharia com essas stock options. E aí, por fim, que tem muito a ver com o que a gente vem fazendo, é prezar pela transparência e deixar as informações acessíveis. E aí é isso que a gente vem construindo com muito carinho aqui no Basement, que a Amanda vai mostrar agora. Sim, obrigada, Letícia. Acho que um ponto importante, antes de eu compartilhar minha tela, que eu queria explicar, é que hoje a gente vai mostrar duas visões diferentes para vocês da nossa plataforma. Então, a gente vai mostrar a visão do ponto de vista do colaborador, que tem stock options e como ele visualiza isso. E isso é um protótipo ainda navegável, então esse produto está em construção e a gente espera lançar eles muito em breve para vocês. E aí depois a gente vai mostrar o nosso lançamento mais próximo, que vai ser na semana que vem, de um produto que já está pronto, que é do ponto de vista do administrador, né? Então, como você ou o responsável dentro da sua empresa consegue emitir stock options para os colaboradores. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela.
e vou mostrar aqui para vocês primeiro como seria essa visão do nosso colaborador olhando as suas stock options dentro do sistema. Então, aqui seria um acesso normal, e essa aqui seria mais ou menos uma visão do que a gente está imaginando para conseguir dar cada vez mais transparência e educar os colaboradores sobre a importância de você ter stock options e como isso é relevante. Então, aqui você teria uma visão das suas opções, então, o total de ações, a quantidade exercida e o total disponível para exercício. Vocês podem observar que ao longo do produto a gente tem várias tooltips que a gente chama, onde a gente coloca textos explicativos do que essa quantidade significa, do que esse termo significa. E isso ajuda bastante na nossa missão de educar o mercado da importância, né, de quais são os termos. Aqui a gente tem o calendário de vesting, mesmo que ela já apresentou anteriormente, então aqui é o período de cliff, você consegue observar certinho. E a gente tem aqui também os contratos, né, nesse caso de exemplo, a pessoa tem 2 contratos de opções com preços de exercício diferentes, você consegue saber a data de início do vesting, o status desse contrato, qual é o total de ações, né, de opções que você tem. E aqui acho que a ferramenta mais bacana e que a gente gosta bastante dela, principalmente do ponto de vista de educação no mercado, que é o valor estimado de mercado das suas stock options. Então, aqui a ideia é que você consiga saber, né, com base nos cálculos fornecidos pela empresa contratante, qual é o valor estimado de mercado das suas ações. E aqui, só para vocês visualizarem, a gente explica como esse cálculo é feito, né? Então, aqui a gente tem o cálculo de valor das opções, que consiste no preço estimado de mercado da ação, quantidade de opções do contrato e o preço de exercício por ação do contrato, né? Explicando como que a gente chega nesse valor. E aqui, mais uma vez, a ideia é que seja bem explicativo e bem claro para o colaborador o que ele está enxergando. Além disso, um outro ponto interessante é que o colaborador consegue enxergar um modal com todas as informações do contrato dele, né, da posição da Ana Maria, que, por exemplo, que seria essa colaboradora. Então, tem um resumo do contrato, quantidade de ações, o status desse contrato, quantas ações foram vested, qual é o plano de opções que ele faz parte, bem como o calendário de vesting, né? Então, aqui ele consegue olhar tanto as informações do calendário de vesting dele, como o calendário em si, né, ver as parcelas, quando elas podem ser exercidas, o que está acontecendo nesse plano. E tem também as informações do holder, né? Então, aqui são as informações que o sistema tem sobre a Ana Maria, dona desse plano de opções. E aí, aqui no mais, né, a pessoa também consegue visualizar separadamente o que ela tiver de ações, né, de outros formatos, outros ativos, e também de conversíveis. E aí, agora, passando um pouquinho para o nosso produto, que é um produto que a gente vai lançar na semana que vem, então vocês estão vendo ele em exclusividade, em primeira mão. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês como vai funcionar o processo de emissão de stock options pela plataforma. Então, aqui eu escolhi uma plataforma, vocês podem ver que a gente está na visão de administrador, escolhi uma empresa aqui dentro da plataforma, onde a gente consegue ver um pouquinho das informações. Aqui tem um gráfico, resumo das opções, então quanto a gente tem de exercidas, vestidas, reservadas e disponíveis. E aqui, ao lado, a gente consegue ir para os nossos contratos, onde a gente vê todos os contratos que foram emitidos, né, para beneficiários diferentes, e qual é o status de cada um desses contratos. Você pode ter contratos ativos, cancelados, assim por diante. E agora a gente vai fazer um fluxo de adicionar uma opção. Então, aqui, por exemplo, tem alguns colaboradores já cadastrados, né, que são os stakeholders da sua empresa, cadastrados no Basement. E aí, quando você escolhe um colaborador, ele já puxa direto as informações que foram cadastradas para ele, mas aqui você tem total liberdade de alterar o que você precisar, endereço, e-mail, enfim, qualquer tipo de informação. E uma vez que você garantir que está tudo certinho aqui, a gente vai para a escolha do plano de opções. Então, primeiro a gente escolhe um plano de opções, né? Nesse caso, para esse exemplo, vou escolher o plano de opções de 2021. E aí o sistema já me fala que a gente tem disponível no plano 1000 opções para emissão. Então, aqui, por exemplo, eu vou emitir 100 opções e o preço de exercício por opção vai ser de R$ 8. A data de aprovação, isso aqui, né, claro, foi aprovado anteriormente. A data de aprovação, ela não é obrigatória, mas a gente entende que ela é uma data importante
importante quando a gente fala do ponto de vista de boa governança, né? Caso você tenha um conselho, você consegue colocar aqui a data que isso foi aprovado. Caso você ainda não tenha, não tem problema. Vamos supor aqui para o nosso exemplo que a gente aprovou isso no dia 15 de maio, né? O conselho aprovou a emissão dessas stock options. E aqui a gente coloca a data de validade da outorga, né? Então, o padrão de mercado é de mais ou menos 10 anos. Então, a gente coloca aqui hoje, que é dia 1º de junho, a gente coloca para o dia 2 de junho de 2031. O calendário de vesting, você pode ter calendários diferentes, dependendo de como o seu plano foi estruturado, que a gente vai colocar um exemplo. E o template é o template de contratos que a gente coloca, depois eu posso até mostrar para vocês como ele vem preenchido, mas é um template de contrato que puxa as informações do sistema, conforme a gente coloca, e já entrega isso pronto para as assinaturas. E aqui a gente coloca a data de início do vesting, então essa data pode ser, por exemplo, no dia 4 de junho desse ano. E quando você coloca a data de início do vesting, você pode visualizar o calendário, onde você vê todas as parcelas, né, de vesting e a partir de quando você consegue usar cada uma delas. Quando a gente vai para o próximo, a gente tem uma etapa de confirmação, para a gente ter certeza que todos os dados estão certinhos. A gente consegue visualizar esse contrato também, conforme eu falei para vocês, de acordo com o template que foi imputado no sistema. A gente vê o impacto no plano de opções, então como esse plano tinha 1.000, a gente está emitindo 100, vão ter 900 opções restantes do plano. E aqui, para fins dessa demonstração, a gente vai deixar em rascunho, que é quando, por exemplo, você não tem certeza de alguma coisa, você precisa conferir alguma informação antes, ou você pode emitir direto. Caso a gente deixe em rascunho, isso aqui vai se refletir, então vocês podem ver que a gente tem aqui esse pedacinho do Arnaldo em rascunho, e isso se reflete aqui nas informações da plataforma. E aí, caso eu queira editar alguma coisa, eu posso voltar aqui, editar informações do plano. Caso eu não queira editar nada, eu posso emitir as opções do Arnaldo aqui, por exemplo. E aí, nos contratos, você vê que ele aparece como um draft, né, um rascunho, e ele está pendente, porque foi enviado por assinatura. Aqui no Basement, a gente tem uma integração com o ClickSign, então, os assinantes desse contrato vão receber esse contrato para assinar por e-mail, e uma vez que tudo estiver assinado, esse contrato vai aparecer aqui como ativo. E aí, só para finalizar aqui a demonstração, eu vou mostrar para vocês o nosso cap table. Como esse contrato ainda não foi assinado, ele não vai aparecer aqui no cap table, né? Ele não vai refletir nesse caso. Mas só para vocês entenderem na construção do cap table, aqui pelo Basement, como fica bacana, né? Você consegue visualizar o seu plano de opções, os seus planos de opções. E hoje, né, por conta de ninguém ter exercido isso ainda, ele está em 0%, mas a gente consegue ver na posição futura qual que vai ser o impacto disso no nosso cap table. E aí, só para vocês entenderem também, aqui a gente tem a parte de conversíveis, e isso fica separado porque, enfim, os conversíveis são incertos e a gente não traz eles aqui nos ativos, por isso que a gente coloca esse títulozinho aqui, explicando um pouco da posição futura. Então, essa visualização, assim que esse contrato for assinado, ele vai entrar aqui para refletir no cap table. E agora eu vou passar de volta para o Fred. Fred, se você tiver alguma... Oi? Não, acho que a gente recebeu só uma pergunta aqui da Lucélia, claro, sobre as demais pessoas no cap table. Se tu puder voltar, por favor, a visualização por stakeholder. Claro. Aqui, igualmente, a gente tem todas as pessoas com participação no cap table. Nos tagzinhos verdes ali de SO é o stock option, então essas são as pessoas que têm stock options. Outros tags são para outros ativos. E aqui embaixo também, como a Amanda já tinha mostrado, a gente mostra os planos vigentes e o impacto que eles vão ter no cenário fully diluted, né? No cenário totalmente diluído. A gente faz o controle por data ali também, tem um filtro por data para que seja possível você ver o impacto da diluição do seu cap table ao longo das rodadas. Tá? Mas perfeito, assim a gente já tirou a dúvida aqui. Obrigado, Amanda. Imagina. Então, é com você, Fred, vou parar de compartilhar aqui. Se você quiser complementar alguma coisa que eu falei, fica à vontade. Maravilha. Deixa eu compartilhar, então. Acho que a gente está já chegando aqui na parte final. O que eu só vou complementar é que no nosso blog nós temos uma série de materiais também de aprofundamento desses temas. O Felipe compartilhou um ou outro artigo aqui nos comentários. A gente compartilhou um link para o nosso guia de Stock Option, que também aprofunda muitos desses temas.
Amanda falou ali no início que a gente vai lançar a ferramenta agora nos próximos dias, mas para não deixar dúvida, nós já temos uma ferramenta em atuação, a gente vai lançar uma nova versão, mais especificamente essa é a terceira versão do software, agora uma versão muito mais madura, muito mais parruda, que a gente espera seja nossa escrituradora aí em breve, que a gente possa aposentar os livros físicos. Então, é uma ferramenta bem mais completa para lidar não só com os incentivos de longo prazo, que a gente está focando na apresentação, mas com toda a gestão do equity dos nossos clientes. Tá? Então, nesses últimos 2 anos, a gente tem um pouco mais, aproximadamente aqui uns 150 clientes hoje. Em geral, são startups em trilha de Venture Capital, Series C, Series A, Series B, Series C. Cada vez mais a gente vai se aproximando dos estágios de pré-IPO. Então, já tem uma gama grande de empresas registradas no Brasil, registradas em Delaware, nos Estados Unidos, ou em Cayman, que são os destinos offshore mais comuns hoje de muitas das startups. Como uma ferramenta de gestão do cap table, a gente está preparado para registrar todas essas empresas. Então, a ferramenta se adapta ao dólar, então a diferentes moedas, agora traduzida em inglês, enfim, para poder dar conta de todas essas realidades. Então, os nossos clientes aqui já são hoje investidos pela grande maioria aí dos fundos de primeira linha, o Y Combinator, Monax, Kazek, Canary, enfim, toda patotinha aí de fundos que hoje apoiam o nosso ecossistema aqui de empreendedorismo. Tá? Para fechar, como eu prometi no início, a gente preparou um código de desconto aqui especial para os participantes desse webinar. Então, quem quiser conhecer mais da nossa ferramenta, quem quiser testar e entender mais da modelagem comercial, como a gente oferece o nosso produto, no nosso site tem mais informações, mas a gente fica à disposição também para uma conversa, para entrar em detalhes, e até o final do mês podem usar esse cupom de desconto aqui para a plataforma. Tá? Então, com isso, a gente pode abrir aí para perguntas e entrar aqui na parte provavelmente mais interessante, que vai ser compartilhar nossa experiência e ouvir um pouco das dúvidas de vocês. Eu acho que nós temos aqui já uma primeira pergunta da Leonara, se a ferramenta ajuda o gerenciamento de cap tables de limitadas. Letícia, quer compartilhar um pouco da nossa experiência com limitadas? Sim. Sobre a ferramenta de cap table completa, a gente gerencia assim cap table de limitadas, então tudo aquilo que a Amanda mostrou do cap table com as tags também é adaptável para limitada. Nesse caso, como a demonstração foi de SA, estava ON, ação ordinária, mas no caso de limitada vai ser cota. Em relação às stock options especificamente, a gente sabe que hoje no Brasil existe uma grande dúvida sobre esse tema em limitadas, porque a legislação brasileira não diz nada, né? Não traz nada sobre a possibilidade de stock options em limitadas, diferentemente do que ela faz com stock options em sociedades anônimas. Isso não quer dizer que ela proíbe ou que ela veta ou que existe algum risco certo. É uma construção jurídica, né, sobre o tema, e entende-se que fazer stock options em sociedades limitadas poderia deixar a empresa exposta a mais riscos tributários. Todos aqueles riscos tributários que eu trouxe de ser enquadrado como natureza remuneratória, entende-se que eles estariam majorados em sociedades limitadas. Mas, de novo, é um risco que é incerto e não sabido. Perfeito. Mas sobre a ferramenta, só para concluir sobre a ferramenta, a gente faz sim o gerenciamento de limitadas também. Uma boa parte, se não a maioria dos nossos clientes ainda, eu diria, estão estruturados como limitado. A gente tem hoje na ferramenta ou no nosso serviço uma série de minutas para ajudar os nossos clientes. É muito comum a gente ver clientes que têm advogados que entendem do seu mercado, mas não estão tão inseridos no ambiente de startups, ou mesmo são tão profundos na parte societária. Então, nós aqui, ao longo dos anos, desenvolvemos, investimos junto de advogados bem especializados no tema para construir minutas que possam servir de base, de início, pelo menos, para os clientes poderem adaptar e usar nas suas realidades. Tá? Então, isso está incluído aqui em todos os nossos planos
acesso a todas essas minutas. A gente não tem nada aqui de criptomoeda, o foco da ferramenta é estritamente equity, tá? Lucélia, então, até aproveitando a pergunta do Alexandre, a solução, ela sim atende outros tipos de equity, a gente atende hoje, né? A gente representa todos os ativos societários de uma empresa, então, ordinárias, como a Letícia mostrou, ações ordinárias, ações preferenciais, stock options, warrants, conversíveis, daí são até não escriturais, né? Mútuos conversíveis, safes, que é um outro tipo de contrato muito comum, que é uma espécie de um acordo para futuro aquisição de equity. Então, todos os ativos hoje utilizados pelas startups são representados e todas as operações também, eventos corporativos, operações societárias que uma startup realiza. Splits, merges, né, fusões e divisões, conversões desses contratos conversíveis, que é mais subscrições, enfim, todos os eventos corporativos hoje, recompras, cancelamentos, tudo isso é realizado para que a gente consiga representar fielmente o quadro societário, o cap table da empresa. Não sei se ficou claro, mas hoje, quando uma empresa nos contrata, o trabalho da equipe da Letícia é ir lá para o início de incorporação dessa empresa, pegar todos os documentos e montar o histórico de formação do cap table dessa empresa. Por isso que depois a gente consegue, como mostramos, fazer um filtro e entender em cada momento da história dessa organização como é que o cap table estava composto. Tá? Então, é um período de onboarding, que a gente chama, é uma configuração da conta, e a gente recebe toda a documentação da empresa, a empresa preenche uma planilha lá com a descrição dos seus investidores, acionistas e detentores de stock options, e nós compomos ou recompomos esse cap table, fazendo uma validação, uma diligência societária dos contratos, uma validação das participações, e a gente sobe tudo isso automaticamente, aí sem a empresa precisar ficar incluindo um a um na mão na plataforma. Tá? Acho que só para complementar, Fred, ele perguntou se a gente faz distribuição de lucros e dividendos. Não, né? A gente mostra equity. Isso. Nessa terceira versão, a gente está focando muito na nossa especialidade aqui, no que a gente vê que é o grande diferencial nosso, que é ser uma ferramenta completa e muito boa para a gestão do equity. Na versão 2, que hoje está em vigor, a gente até integra uma conta de pagamento, onde clientes acabam usando para operações dessas, seja de pagamento de dividendo ou de recebimento de investimentos, e é algo que, pelo menos no início dessa versão 3, a gente foi obrigado a deixar de lado para se concentrar mais no que é o nosso core, que é a gestão de equity. Tá? Quer que eu responda a Ana sobre... Vamos lá, por favor. Bom, vou ler em voz alta. A Ana perguntou, se for identificado um desalinhamento de cultura, perfil pós-aquisição, como retirar? Entendi que isso poderia caracterizar juridicamente como um risco, mas teria então que ficar com o colaborador no meu cap table? Então, Ana, é que existem dois momentos. Então, no momento em que a pessoa tem a opção, então ela ainda não tem ações, né? Ela tem a opção de compra. Para isso que serve o CLIF, é o período mínimo, que geralmente é de 12 a 18 meses, em que entende-se que você vai verificar esse desalinhamento. Então, se o colaborador entrou e você viu um desalinhamento de cultura, de perfil, enfim, performa mal, e ele for demitido antes desse período de um ano e meio, ele não vestiu nada, então ele acaba não podendo comprar nenhuma ação. Por outro lado, se esse colaborador já vestiu, então vamos supor que daqui 2 anos vocês verificam esse desalinhamento, ele já tem direito a adquirir as ações, o padrão de mercado é que o que ele já vestiu, então o que ele já teve direito, ele pode comprar. O que ele ainda não vestiu, que está para frente, ele pede. Por que isso? Porque é justamente um investimento. Você precisa associar a opção como investimento. É um investimento que esse colaborador vai fazer na tua empresa. Então, ele deixa de ser só um colaborador e passa a ser um sócio. Então, para esse tipo de desalinhamento de cultura, de perfil, é para isso que se usa o CLIF, que é o período de carência. Ficou claro?
Eu vou, acho que complementar também a tua resposta, Letícia e Ana Carolina, o que a gente também vê, às vezes, como prática nesse cenário, né? Um colaborador, uma colaboradora que, vamos supor, já exerceu o direito, então ela já é sua sócia, e, portanto, como é de costume, ela recebeu uma ação ordinária, e uma ação ordinária tem direito a voto na sua companhia. Existem empresas que estabelecem nesse contrato de opção que uma vez que essa colaboradora saia da sua empresa, essa ação ordinária, ela automaticamente se converte numa ação preferencial com menos direitos políticos na sua companhia. Então, ela deixaria de ser uma ordinarista com direito a voto e, por exemplo, poderia se tornar uma acionista preferencialista sem direito a voto. Isso, na prática, faz com que, ok, aquela pessoa tenha uma participação no seu cap table, nada mais justo que ela botou dinheiro na sua empresa, ela investiu na sua empresa, como a Letícia falou, mas ela não vai ter uma ingerência na sua estrutura de governança. Tá? Então, é uma forma de mitigar isso. E só uma outra coisa que eu complementaria, tendo feito muitas rodadas de crowdfunding, assessorado muitos clientes indo a crowdfunding, sempre foi aquele medo, pô, mas agora eu vou ter um monte de gente no meu cap table e o que eu faço se eu não quiser mais ter essas pessoas? Então, se você não quer ter aquela pessoa e provavelmente ela também não quer estar no seu cap table, é muito mais fácil negociar isso do que às vezes se imagina. Tá? Então, existem, como sempre, né, formas de se negociar essas participações, de chegar num meio do caminho, para que você não fique com alguém que não quer estar no seu cap table, que vai começar a gerar problema, criar problema com você. Provavelmente ela está pedindo para sair, você vai só chegar num acordo de como tirar essa pessoa. Mas todo mundo sabe, assim, ter um investidor, é difícil de você tirar um investidor da sua empresa, né? Tirar um acionista. Não é simplesmente demitir. Então, isso faz com que você tenha que tomar cuidado, criar mecanismos em relação à governança dessas suas ações ou stock options. E ferramentas como o Basement têm mostrado hoje que é possível você ter um cap table grande com cuidado na governança, isso não vai inviabilizar a sua vida. Antigamente, muita gente criava ações phantom, né? Ações fantasmas, opções fantasmas, porque tinha um medo enorme de que se você tivesse 10, 20, 30 pessoas no seu cap table, a sua estrutura de governança ia ficar ingerenciável. Hoje nós aqui no Basement, por exemplo, somos 370 sócios, nós temos clientes aqui com quase 1.000 sócios e elas conseguem fazer operações, fusões, aquisições, novas rodadas, sem que a quantidade de investidores e acionistas inviabilize a sua vida societária. Acho que são alguns comentários aí a respeito da sua pergunta. E aí o Rafael também pergunta aqui se a gente tem experiências com CVC, CVB, a gente aqui Corporate Venture, né, e Venture Builder, imagino que é isso que vocês estão falando, ou Venture Capital. Então, a nossa experiência com esse público são holders, né, são beneficiários na plataforma. A ferramenta, ela hoje é totalmente dedicada para as empresas, então, para a gente controlar o cap table e os planos de incentivo de empresas. Eventualmente, a gente pega algumas empresas de participação que são também constituídas como sociedades anônimas, então são holders de participação não como FIPs ou outras estruturas, elas são, então, uma espécie de uma empresa, de uma SA mesmo, normal, e que investem em outras empresas, mas têm elas próprias o seu cap table e elas próprias querem gerenciar esses cap tables, às vezes mais de um, que elas usam para investir em outras empresas. Então, nesses casos específicos, a nossa ferramenta também acaba sendo bastante útil, porque a gente representa todos os ativos dessa SA, e isso traz uma governança maior para esse tipo de cliente. Mas é mais raro. Hoje, como eu falei, o nosso foco é muito nos empreendedores. Em geral, uma ferramenta muito usada por CFOs, para os controllers, né, ou jurídicos internos, a partir do momento em que o cap table já sai da mão do fundador, do empreendedor, e começa a ir para a sua equipe. Tá? Então, em geral, ou é o fundador que ainda está com cap table e aí precisa de uma ferramenta que ele não aguenta mais trabalhar com as planilhas, ou já é o CFO que também tem uma complexidade grande, planos de stock option com uma quantidade de pessoas que estão entrando e saindo na empresa, então está sempre
ficando incerto qual que é, de fato, o espaço que tem disponível nesses cap tables. Em geral, isso são algumas das principais dores que a gente escuta. Tá? Enquanto não vem aqui mais perguntas, eu vou também, acho que, detalhar um pouco mais essa característica que a gente vê mais comum nos nossos clientes. Em geral, são dois principais tipos. Um é composto por essas empresas que já estão num estágio, em geral, de série A ou indo para um série A. Tem, em geral, umas 20, 25 pessoas já no cap table, já tem um plano de stock option implementado e a dor é muito na gestão. Então, esse é um perfil muito claro dos nossos clientes. E um outro perfil são empresas que querem estruturar um plano e a gente tem um pacote específico com assessoria aí da Letícia e da equipe dela para justamente ajudar esses times a pensarem como passar por todas essas etapas que a gente falou aqui, como pensar no tamanho do pool adequado, como estipular o quanto distribuir para cada um dos seus colaboradores, como pensar na política de stock option. A gente tem aqui hoje, como eu falei, umas 150 empresas com ativos, a gente acaba tendo uma visão do que as startups no Brasil estão fazendo em termos de alocação de cap table, e a gente compartilha de forma anonimizada, logicamente, esses melhores práticas para que os times e esses empreendedores, clientes, possam estruturar os seus planos. Tá? O que mais, pessoal? Mais dúvidas aí que vocês enfrentam nos seus dia a dias? Tópicos que a gente não tenha trabalhado tanto aqui ou coberto? A gente deve lançar aí nos próximos dias um novo material também na nossa rede, um material dessa vez focado na experiência do time, dos colaboradores, como foi dito aqui no ponto 4 pela Letícia, o componente da educação dos colaboradores, eu acho que é uma das principais lacunas hoje no mercado. Muito se fala aí das regras, né, dos termos e como funciona, então tem isso, mas ainda assim é muito difícil educar o time, trazer os cenários, como a Amanda mostrou na nossa ferramenta lá, quanto vale essas opções. Então a gente vai criou um material aí, estamos na parte final aí de edição para compartilhar essas melhores práticas. Ótimo, Renan botou uma pergunta aqui, em caso de limitada, precisa fazer alteração no contrato social para implementar o plano de ações? Letícia, quer responder essa? Então, Renan, isso depende um pouco da estrutura que vocês adotarem. Então, desculpa aqui, apareceu outra pergunta aqui. Depende um pouco da estrutura que vocês adotarem. Se vocês derem a opção de cotas, enfim, consultar um advogado, entender que esse é o melhor caminho, sim, na medida em que a pessoa vestir e ela puder comprar, ela entra no contrato social, mas também é possível adotar estruturas de contrato que isso não aconteça. Por exemplo, condicionar o exercício à transformação em SA. Outro caminho possível que a gente tem estudado mais recentemente é avaliar a transformação da sua sociedade limitada em SA desde já, com o marco legal das startups, mais recentemente, que ainda não entrou em vigor, mas que está quase ali. Os custos de SA eles vão ser menores. A gente também tem visto que empresas que não têm lucro hoje, não estar no Simples também não é um grande custo. Então, existe uma avaliação de custo versus benefícios, versus riscos, que a gente sempre avalia com os nossos clientes. E a gente tem clientes que têm optado, sim, transformar em SA desde já e fazer tudo da maneira mais correta. Mas existem clientes também que adotam a stock options numa estrutura de limitada e os colaboradores entram no contrato social. O que alguns clientes também adotam é acordo de sócios. Então, o colaborador entra no contrato social da limitada, mas ele é condicionado à assinatura de um acordo de sócio para limitar alguns direitos, direito a voto também. Maravilha. Acho que no espírito da mentoria, se eu pudesse dizer aqui, né, Letícia, acho que a nossa recomendação dentre todos esses modelos é, primeiro, você se transformar numa SA desde já. Agora não precisa mais obrigação de publicação para empresas aí com faturamento menor do que 78 milhões, segundo o novo marco legal. Então, isso vai realmente baratear muito. Se você ainda assim vai fazendo uma limitada, a nossa recomendação é que você estipule que a conversão
seja feita em SA, tá? E que toda a lógica do plano já seja pensada em SA. Correto, Letícia? Beleza. Aí o Haroldo pergunta aqui, em linhas gerais, como é feita a cobrança para ter acesso à ferramenta. Então, no nosso site, a gente deixa claro lá 2 planos que a gente tem, vocês podem ver as diferenças deles, o plano básico e o plano premium. Basicamente, no premium é onde a gente tem o serviço de assessoria jurídica. A gente oferece 12 horas de apoio da nossa equipe jurídica aí ao longo do ano para ajudar na estruturação e assessoria desse plano. Uma coisa importante é que a nossa cobrança é sempre feita com a quantidade de pessoas que estão no CapTable na entrada da contratação dessa empresa na plataforma. Então, isso permite que a empresa nos contrate antes da implementação de um plano, antes de uma rodada. Isso seja muito mais barato, a gente só vai mexer no preço 12 meses depois. Então, aqui a gente tem um custo fixo de gestão de CapTable. Tá? O Alexandre pergunta, correndo um pouco aqui para tentar responder aí nos minutinhos finais, mas o Alexandre pergunta que tem um exercício, como vocês atuam no sentido, é apenas informação, vocês acompanham o processo, alteram o CapTable, pagam um beneficiário, etc. Está incluído no pacote algum custo à parte. Então, o que a gente faz é o ajuste do CapTable, tá, Alexandre? A gente está trabalhando e esperando nesse segundo semestre aqui poder, de fato, fazer a escrituração disso. Então, a gente ser um escriturador e poder lidar em todos esses caminhos. Então, fazer a execução, fazer o pagamento. Como eu falei, a gente tem uma conta hoje de pagamento e que a gente vai trabalhar agora para integrar com a nossa ferramenta. Mas o mais importante, no nosso ver aqui, é o controle do CapTable. É a gente poder não só representar graficamente, mas como representar juridicamente. Nós esperamos que no segundo semestre isso esteja resolvido. Acho que aqui foi... Essa do Renan, se é no momento da outorga que ele entra no contrato social, não, é só no exercício. No momento da outorga não são emitidas novas cotas ou novas ações. Você só vai emitir se e quando o colaborador exercer a opção dele e falar, eu quero comprar. Leonara, a gente não tem hoje um link para o produto no site, mas é isso que a gente está resolvendo nesse momento. Nos próximos dias ele vai estar disponível para todos vocês. De qualquer forma, todos aqui que participaram do webinar vão receber a nossa gravação. Na gravação vocês vão poder ver de novo aqui o produto. Ou fiquem à vontade para agendar um call de uma demonstração mais extensiva com as demais funcionalidades do CapTable, do Data Room e das demais funções aqui da nossa plataforma. Chegamos no final, na verdade, do nosso encontro, do nosso webinar aqui, Mentoria Aberta. Respeitar, então, o horário de todos vocês. Muito obrigado a todos os presentes. Foi uma alegria poder compartilhar nossa experiência, receber algumas perguntas e interagir com todos vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.